Olá, você, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a esse momento de contexto. Hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja e o Sacro Império. Semana passada, esses dias, eu estava falando sobre o contexto, sobre também isso. Então hoje eu quero fazer uma reformulação sobre a parte que eu falei do celibato e algumas coisas que na Idade Média, ou seja, isso no ano de 1075, da igreja em si, ou seja, eu estou falando aqui da Igreja Católica Romana, na Europa em si, do Império Sacro, onde alguns clérigos, alguns religiosos em si, e alguns também medievais, alguns pessoais que tinham dinheiro, ou seja, aquelas pessoas que estavam voltadas para a igreja, tinham um papel fundamental de poder na igreja. Então, fica até aí, vamos aqui fazer esse bate-papo. Pois bem, como eu falei, existiu a briga entre o Papa e o Imperador. Você sabia disso? A briga entre o Papa e o Imperador, que ali sucedeu grandes debates, ou seja, grande alvoroço entre a igreja internamente, né? E um dos primeiros, esse debate aconteceu, foram sobre a reforma da igreja, ou seja, os reformistas da igreja. Antes de acontecer os reformistas da igreja, a igreja tinha essa condição de vivenciar o manda e desmanda. Ou seja, o Papa não tinha mais essa autonomia desde o Constantino, desde o Imperador Constantino, que foram eleitos, foram nomeados vários reis. E a igreja se permanecia em pé. E o que aconteceu? Sucedeu que a igreja começou a dar poder, ou seja, adquirir território. E quando ela adquiria território, antes dela chegar lá, existia o quê? Os imperadores. E quem nomeava sempre os imperadores, quem era? Era o Papa, eram os bispos, eram os cardeais, etc. Então, houve uma grande expansão de trocas de bem, trocas de, eu sou rei, mas meu irmão, minha filha, meu primo, meu sobrinho, ele vai ser padre, ele vai ser clérigo, ele vai ser religioso. Mas não é preciso que ele passe por toda essa conduta ministerial, mas eu quero imediatamente, o próprio rei fazia isso com o aval da igreja. Então houve um confronto muito grande entre os decretos do Papa, os reis diziam, não, que manda aqui no território sou eu. Então, tendo isso dentro da igreja, um dos reformistas que se tornou Papa foi justamente o reformista chamado, que ele se tornou Papa justamente porque foi assim, as nomeações que acontecia na igreja não era mais dito assim, não, é obrigatoriamente o decreto do Papa, não acontecia assim. As nomeações que era chamada de investidura, ou seja, das vestes, os gregos tinham esse poder também de se investir em si. Aqueles que eram medieval, aqueles que tinham condição financeira, chegava-se a um ministério sacerdotal. E nesse longo, eles escolheram justamente a colocar-se o chamado de Gregório VI. Aí sim, Gregório VI começou a dizer, peraí, vai ter reforma. Porque antes da reforma, o que acontecia? Os padres da igreja eram casados. Os padres da igreja romana, antes da reforma do decreto do Papa Gregório VI, os padres se constituíam uma família, tinha filho e era casado. Então, quando foi eleito esse Papa, foi um monge, e ele disse, agora eu vou decretar, vamos fazer uma reforma da igreja. Uma das primeiras reformas que ele se tornou-se, na condição do Papa, foi a instituição do celibato, impedindo ao clero romano de não casar, ou seja, de não ter mais filhos, não ter mais mulheres, não ter um casamento, e proibindo também comércio de coisas sagradas, que era justamente chamado sinonia. A sinonia, que era justamente a igreja viveu no tempo
para construir a Basílica de São Pedro, vendia o comércio, tanto que Martinho Lutero, se lembra? Martinho Lutero, que foi até Roma, ficou assustado porque lá em Roma se vendia não só as relíquias dos santos, né, para arrecadar grandes quantias de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, mas também vendia terrenos para os céus, etc. Então, tudo isso, depois da eleição do Papa Gregório VI, ele começou a criar nova reforma, que é justamente o movimento reformanista, que foi do século ali, 9, no século VIII, que começou a surgir dentro da igreja, um movimento reformanista liderado pela Ordem Cluniacense, ou seja, que era justamente a ordem lá da França, que se tornou-se aquele monge que eu falei aqui, um monge Gregório, que ele fez a reforma da igreja e colocou justamente um decreto, né, esse decreto que foi a vestidura baixa de 75 sobre o decreto do celibato e outros decretos e outras reformas, né, e que provocou grandes desafios e grandes discussões dentro da igreja, em si do império. E dentro desse império que estava em ascensão, justamente, era o rei Alto I, desde de lá, e depois do rei Alto I, veio o rei Henrique VI, que decidiu desobedecer o Papa, dizendo que ele iria derrubar o Papa. Chegará um dia que ele derrubaria o Papa. Isso tornou-se um escândalo naquela época. A tanto que ele foi imediatamente excomungado. Conta uma história que quando ele foi excomungado, o Henrique VI, foi quarto ou quinto, ele queria o perdão do Papa. Depois o Papa renegou esse perdão, até o ponto de Henrique ficar noites e dias ali no palácio do Papa, fora, levando chuva e sol, implorando o seu perdão. Até um tempo o Papa deu esse perdão. Porém, depois de algum tempo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que o rei Henrique, deu o troco. Fez o quê? Tomou a posse, invadiu com sua tropa, se fortaleceu depois de alguns anos, e invadiu justamente o Império Romano, ou seja, a catolicidade de Roma. Até o Papa Gregório foi ser exilado. Aonde? Na Itália. Então, esse é o contexto, né, da formulação que eu falei aqui sobre o reformista que a igreja teve. Porque, por exemplo, como eu falei, que antes a igreja tinha, os clérigos em si, ou os leigos, tinham esse poder de se vestir. Eu quero ser padre. Não, você tem que passar por seminário, você tem que estudar teologia, etc. Isso acontecia na igreja, mas se eu era de uma posição imperial, né, que eu tinha uma família de rei, imediatamente eu era investido. Se o rei mandasse, então o bispo, o cardeal, fazia isso. Então, depois disso tudo, com a eleição justamente desse reformista, né, do reformista que eu falei aqui, que foi o Papa Gregório, então mudou-se o decreto, proclamado o decreto para que os padres em si, né, os sacerdotes, eles não tinham mais condição de casar, entre outros, né? Então, o império da Igreja Romana, nessa época, foi antes de Martinho Lutero, lógico, isso é antes de Martinho Lutero fazer aquelas teses, aquelas 93 teses, pregar ali enfim. Mas nesse contexto a gente vê que a igreja, ela teve as suas vitórias e suas derrotas, a ponto que a cidade de Deus, como eles dizem, a Roma em si, católica romana, foi exilada. O Papa foi exilado, né? Então, isso é um contexto de conhecimento para que a gente possa entender que a igreja ela é terrena. A igreja é humana, constituída. Eu estou falando da parte romana. Se a gente for para a parte ocidental, já é outra ideia, outro bate-papo, entendeu? Mas a igreja ela passou por esse declínio, né? De que dentro da igreja existia 2 papas, dentro da igreja uma criança foi eleito papa, ou seja, de 12 anos de idade. Tem até uma história, que eu não sei a fonte, mas algum filme, eu esqueci o nome do filme, que diz que uma mulher foi papa.
até heresia eu falar isso, mas nesse contexto existe muita história escondida que ainda as pessoas não sabem. Mas a igreja em si, ela passou por essa provação. Isso dá-se para entender que a igreja ela não é tão santa, ela é pecadora, e quem rege a igreja somos nós. Lógico que o Espírito Santo, ele abadece, ele dá coragem, etc. Mas a igreja em si, ela tem essa vivência, tem essa historização no passado. Foi uma igreja mau discernimento, a igreja evadida com seu imperialismo, com seu culto, com sua liturgia, né? Tanto que a gente diz, porque existe o cisma do Ocidente. No próximo vídeo eu vou falar sobre o cisma que aconteceu, justamente o cisma. Existe um cisma da igreja, né? Ou seja, a Idade Média em si, ela teve a sua influência, mas existiu o cisma, o grande cisma, a crise religiosa dos papas em si, né? Existe dentro da igreja, tudo isso aconteceu. E por fim, justamente o cisma, né, da igreja, que foi ali da ortodoxia entre a África e o Império Romano, ou seja, entre a Constantinopla e Roma, entendeu? Então ficou dividido, até hoje ainda existe essa divisão. Então esse é o assunto que eu queria trazer para vocês. Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele teu like. Faça seu comentário também. Deus abençoe você. Estamos juntos.